bom dia, boa tarde, boa madrugada. Existe outro período do dia que eu esqueci, por acaso? Boa noite. Boa noite, é verdade. Às vezes é bom. À noite é uma criança. Eu não sou muito da noite, não. Nem da manhã, nem da tarde, nem da madrugada. Eu não sou O das senhor não é 24 desse horas. mundo, o senhor não pertence a esse Exatamente. tempo. O senhor é o buraco negro da NASA. Agora eu tenho fotos, inclusive. Percebe? Não queremos ver. Não, mas você viu ontem o buraco negro. Você viu que Einstein me previu, então, há 100 anos. Espero que as crianças estejam ouvindo na madrugada esse programa. As crianças, espero que não, tem que estudar de manhã. É. Pois bem, eu sou Felipe Noronha, essa pessoa que falou em cima de mim é Vitor Martins, com todo respeito, pois meu chefe. Em cima de mim também tá ótimo esse programa. Tá maravilhoso. E ao meu lado também Juliana Tesser, estreando aqui no estúdio da Central 3, comandado por Leandro e a mim, este homem que me presenteou esta manhã com uma figurinha brilhante de Neymar no álbum da Copa América. Aparentemente Leandro e a mim não gosta desse jogador, porém eu sou obrigado a gostar apenas do jogador, não da pessoa, porque ele me deu algumas alegrias no Santos Futebol Clube, Vitor Martins. Sabia disso? Ela deu, não dá mais. Não, ele foi embora há alguns anos. Você torce pra ele na seleção? Não. Nem pra seleção, nem pra ele, não me interessa muito. Muito bem. Muito Pensei bom. que você nutria um outro amor por ele. Não, tô tranquilo, eu não tenho sentimentos. Ok. Mas o senhor tem, pela Fórmula 1, dizem. Alguns que me restaram alguns. Pelo menos os controversos, os de ódio, raiva e Também, esses cor. bastante. Porque... Por exemplo, corridas na madrugada, 3 da manhã. vai acontecer, né? É. Vai acontecer. Não pra mim que estarei de folga, mas... Que? tem a Fórmula E, né, amigo? São 25 horas mais punições. No sábado é importante trabalhar em um dia só no final de semana. Depois de toda essa enrolação, por quê? Porque quando a gente transmite ao vivo, o público vai engajando. Ou não, é só pra eu me aquecer e meu computador ver se abre de vez. Começaremos o programa com Fórmula 1. Hoje no Grande Premium, o nosso outro site, foi publicada a matéria As corridas mais controversas da história recente da Fórmula 1, que completam 1000 corridas. Alguns dizem que não, querem polemizar, dizem que não são 1000 corridas, dizem por aí em outros sites, mas a gente crava, são 1000 corridas. A Reuters entrou nessa. A Reuters entrou nessa? Entrou nessa. Meu senhor, mas o Grande Prêmio não entrou, espero, né? Não. O Vitor contou no palitinho. Tá certo Não, ele. a alegação deles é que os Grand Prix, né, que é a nomenclatura pra Fórmula 1, não contava em Indianápolis. Então teriam que tirar 11 provas, ou algumas 7 provas, 11 provas, alguns fazem uma outra contagem. Então que, como a maioria da Fórmula 1 não corria as 500 milhas de Indianápolis, quando ela valia pra Fórmula 1, não deveria ser contado como corrida da Fórmula 1. Da Fórmula 1 conta que são 1000 corridas. Então, pois é. 1000 corridas. Assim, querer contestar a história é moda no Brasil atual, mas Sim. assim, coragem. Enfim, chegamos às 1000 corridas no próximo domingo, na China. E como a gente não quer alegria nem diversão, vamos falar de polêmica. Como eu vinha dizendo, o Grande Prêmio publicou essa matéria hoje, na manhã desta quinta-feira, com as corridas mais controversas recentes. E, como usual, pra a gente esticar essa polêmica durante a semana até o próximo podcast, o qual será também o tema 1000 corridas da Fórmula 1, de uma maneira diferente e especial, como a gente busca aqui no Padocast. Vamos comentar as corridas mais polêmicas e controversas que elegemos. A lista começa, Vitor Martins e Juliana Tesser, com o GP da Europa de 97, quando o Michael Schumacher, ou o sotaque alemão, por favor. Michael Schumacher joga o carro em Villeneuve. Schumacher. Ok. Mas perde o título. O que você lembra dessa corrida? Por que ela é tão polêmica, além do óbvio motivo? Ele tacou o carro no outro. Eu lembro dessa corrida porque eu estava no sofá da minha casa, torcendo alucinadamente para a Villeneuve. Por quê? Qual o seu motivo? Foi o único piloto que eu torci nos anos 90, foi o Villeneuve desde a época da Indy. Uhum. Quando ele ganhou as 500 milhas em 95, foi para a Fórmula 1 em 96. Houve uma ultrapassagem espetacular em 96 do Villeneuve sobre o Schumacher em Estoril e foi praticamente a única coisa boa que ele fez em 96, porque ele perdeu o título para o Rio. E aí em 97 a decisão em Jerez também contava com uma ajudinha extra da Ferrari, porque a Sauber, que à época já era a equipe B da Ferrari, levou Norberto Fontana, Grande piloto, argentino, para fazer o papel sujo de quando ele fosse retardatário e atrapalhar o Villeneuve. Então tudo isso a Ferrari fez para tentar conquistar um título que ela não havia conquistado havia 18 anos na época, ficou ainda na seca. E a, entre aspas, sujeira do Schumacher em ver que seria ultrapassado e jogar o carro para cima do Villeneuve. Então ali, além da torcida, teve o fato da justiça do Villeneuve ser campeão. Por que aspas? Desculpa. A sujeira? É. Não tem aspa mesmo. Ok. Foi sujo. Juliana Tesser, tem aspa ou não tem? E não, né? A Ferrari é chegada em fazer umas cagadinhas de vez em quando. Muito bom. Depois de papo sexual no começo do programa, já temos a palavra cagadinha em 5 minutos. Segundo minhas contas, inclusive 4.
Segunda da lista, GP da Áustria de 2002. E acho que todos sabemos qual é essa. Doutor Martins, Hoje sim? hoje sim, hoje não. Tem polêmica nisso? O tempo melhorou aquela situação ou continua bastante feio? Ou Sabe nunca que- foi feio? Não sei. O que eu mais lembro do pós-corrida foi em 2008, talvez, quando o Lemir Martins, fotógrafo da Fórmula 1, conceituado, lançou um livro em que, Eu tenho esse livro, você maravilhoso. tem, Maravilhoso. que supostamente ele ia trazer a verdade sobre aquela corrida, e no fim ele pegou da internet num blog X, em algum lugar X, que era uma zoeira falando que o Barrichello falava com o Jean Todt, falava sobre cachorrinho. Disseram que a cachorrinha estava sequestrada e que só iam devolver se ele entregasse a posição. O livro é maravilhoso, é muito Exato. divertido. E eu lembro que a época era eu e o Ivan Capelli, nosso querido Ivan Capelli, ex-blogueiro do Grande Prêmio, que levantamos a história, falamos assim, pô, como é que um cara publica esse livro, e principalmente como a editora não se preocupa em ver se aquela história é real. E o editor do livro, quem fazia a publicação, era o Marcelo Duarte, aquele dos Curiosos. E Gosto muito, inclusive. 2 dias ou 1 dia depois da publicação do nosso material no Grande Prêmio, falando que aquele livro era uma farsa, o Agora Marcelo... eu tenho que gostar um pouco menos. É mesmo? Não sei, você tá falando que é uma farsa? O livro? Então é. Sabe por quê? Não. O livro em si era uma farsa, porque a história não era Não, real. não, entendi, mas se o Marcelo tem um papel nisso... Ele tem um papel nisso, aí ele Esse é o ficou ponto. sabendo da história porque ele recebeu, ele foi apenas, digamos, não foi o revisor da história em si, mas do livro, das palavras e tal. Ele publicou o livro e o livro acabou sendo retirado de circulação. Sabe por que eu comprei esse livro? Não. Porque eu tava fazendo o processo seletivo do Grande Prêmio e tinham as provas do Grande Estagiário. Daí eu comprei pra estudar, né? Nossa, que belo... Bela fonte de estudo. Você quase passou um- no processo? Não, porque no ano que tinha a prova eu não entrei, eu entrei sem a prova. Ai, Grande Prêmio é difícil às vezes. Difícil. Tá vendo? Complicado. Podemos ir pra próxima corrida? Pois não. GP dos Estados Unidos de 2005, a corrida dos 6 carros. Essa eu lembro de assistir, eu tinha meus 15 anos. Eu não entendia nada ainda de Fórmula 1 em termos técnicos, mas me assustou. Porém, fiquei feliz com 6 carros apenas no grid, porque eu gosto de bagunça. E aquilo lá foi uma bagunça ao extremo, Sim. né? O que podemos comentar sobre? Que a Bridgestone levou uma vantagem na época, porque, pra quem não sabe, a Bridgestone Firestone é uma mesma companhia. A Firestone sempre forneceu os pneus pra Indy, e na época havia essa briga Bridgestone e Michelin na Fórmula 1. Ou seja, mas a Bridgestone era a mesma fornecedora, digamos, dos pneus da Indy. Então, naquele ano havia um recapeamento do oval de Indianápolis. Então, quando a Firestone testou lá, ela já tinha todas as informações do novo asfalto abrasivo e tudo mais. E a Michelin não. A Michelin levou um composto lá, e ela era mais evoluída em termos de riscos que a Bridgestone, e levou um composto que não durava 5 voltas, 10 voltas, quando contornava o curvão, ao contrário, ali do setor 1 de Indianápolis. Então, houve ao longo do final de semana uma discussão se a Bridgestone poderia aceitar a inclusão de uma chicane dentro do curvão. A Bridgestone não aceitou. E aí a Michelin, por bem, ao longo do final de semana, falou e recomendou para os seus 14 carros: não corram porque é perigoso vocês correrem, ou senão vocês vão ter que trocar de pneus a cada 5 voltas, 10 voltas. Foi o que aconteceu, por isso que 6 carros correram. E aí teve aquela briguinha na frente, né, entre Barrichello e Schumacher. Coisas que só a guerra de pneu faz pra você, né? Só. E daí foi o motivo que a Michelin acabou saindo da Fórmula 1. Não só a Michelin, me corrija se eu estiver errado, mas os Estados Unidos também sumiram da Fórmula 1 por algum tempo. Eu não lembro se em Foi 2006, até 2007 É. e depois volta só em 2012. Segundo a sua matéria do seu site, tem certa influência a bagunça ter ocorrido exatamente ali. Concorda ou não concorda? Concordo. Muito que bem. Muito. Não lembrava só que ainda durou mais 2 anos em Indianápolis. Durou. Agora um que eu gosto muito e que eu nunca... Inclusive semana que vem teremos no Grande Prêmio matéria sobre tal pessoa. Nelsinho Piquet bate de propósito para ajudar ele, meu ídolo e outras coisas, Fernando Alonso, entrevistado favorito, graças à sua cara que você fez. Não, outras coisas. Grande entrevistado. Por que ele é seu favorito, hein? Porque ele foi muito simpático, Ah, é só? bonito, É. corre muito, vai ser o melhor piloto da história, inclusive assistam o GP às 10 Ele é cheiroso? publicado. É cheiroso, muito bem arrumado, mexeu no meu Instagram, Ah, que arrastando pra cima. Não, só no Instagram. GP de Singapura de 2008. Eu sei que se eu deixar o senhor começar, você vai longe. Mas é isso que eu quero, vá longe. GP de Singapura, eu lembro que nós estávamos na redação, e aí quando o Nelsinho bateu,
vieram os replays, a gente falou assim, cara, um pouquinho estranha essa batida, né? Ele perde o controle do carro, assim, ele entra na curva, de repente perde o controle do carro e tal. Mas ok. Mas aí a sequência de tudo dá certo a favor do Alonso, que havia largado em 16º, porque ele ou teve um problema ou bateu na classificação, alguma coisa dessa linha. A sequência de fatores que levaram a essa vitória foi muito interessante porque deu tudo certo, e aí você analisando agora, dentro daquele planejamento que a Renault fez. E a Renault precisava também pela manutenção dos patrocinadores. E curiosamente o Alonso acabou vencendo depois o GP do Japão em Fuji. E isso também livraria a cara do Flávio Briatore e dos patrocinadores, não tivesse ocorrido aquilo em Singapura. O fato é que, passados 11 anos, eu absurdamente não compreendo a história do Alonso não estar envolvido, de não saber. Eu creio que isso ainda vai vir à tona em algum momento, porque se todo mundo sabia, por que o Alonso não saberia? Por que ele seria a pessoa beneficiada e simplesmente não teria conhecimento daquela causa? Então, uma das coisas que me pega contra o Alonso exatamente é isso. É o fato de ele ter participado disso, ter sido mancomunado nessa história e até hoje negar. Eu tenho a impressão que alguma biografia, quando ele fizer uns 50 anos, vai dizer, olha, eu sabia de tudo e participei ativamente disso. É isso que eu ia perguntar, na verdade, uma previsão de tempo, porque, na minha opinião, o primeiro passo para isso ser revelado é ele sair da Fórmula 1. Agora ele tá fora, já abre um outro caminho. Então, mas será que ele não volta? Não, então, vamos partir do princípio que não volte. Aí quanto tempo mais? Porque ele vai continuar competindo, ele vai, se não ganhar a Indy agora, vai continuar tentando, vai pro Rally, se acabar indo mesmo, outras histórias que ele vai inventar para ser o que ele diz, a busca por ser o melhor da história. Você acha que só daqui então uns 20, 30 anos, talvez, que isso... eu tenho a impressão que quando ele acabar de ser piloto, se ele eventualmente vier a ser a chefe de equipe... E se ele virar um Carlos Sainz da vida, sei lá, que tá correndo aí com 60 anos? Porque isso prejudicaria também a carreira dele, né? Porque você olharia, por exemplo, para um cara e fala assim, cara, esse cara já teve participação num evento como esse de combinação de resultados, digamos, manipulação de resultados. Porque é uma manipulação de resultado. Então, como confiar num cara que, depois de tanto tempo, acabou assumindo uma coisa que era óbvio, mas que guardou por esse tempo. Então, assim, eu tenho a impressão que enquanto ele estiver envolvido com o automobilismo, e aí, chefe de equipe, apoiador, investidor, empresário, eu acho que ele não vai acabar contando. Mas eu não sei se o Alonso vai ter saco para ser um empresário da vida, ou se ele, acabando com a profissão piloto, ele não vai tocar a vida dele como outra coisa. Acho que depois que ele cumprir os objetivos com todas as categorias que ele quer e tudo mais, eu acho que é mais provável que ele encerre a carreira do que continuar envolvido, né? Inclusive ele que tá entrando em quase falência com a Kimoa, né? Que fala? Kimoa. Os bonés, roupas e tal, tá devendo pra Deus e o mundo. 4 milhõezinhos, né? Quase nada. Isso aí também ele ganha em 10 dias de trabalho, ou menos. Sucesso como empresário, né? Total. Sabe quem tem sucesso como empresário, Vitor Martins? Quem? Você mesmo, porque o site está bombando nesse momento com o Padocast número 14, que segue com o GP da Austrália de 2009. É uma propaganda, não pode fazer propagandas aleatórias no meio do programa. Entendeu? Me divirto fazendo isso. Spotify, 30 minutos de graça. É isso que eu ia falar, 30 minutos é pouco pra gente, dá uma horinha. Lewis Hamilton, que o senhor considera o maior piloto da história da humanidade, foi desclassificado no GP da Austrália de 2009 após mentir para os comissários. É um mentiroso, Lewis Hamilton? Putz, espera aí, você não lembra? Você não lembra? 2009 Austrália? 2009 Austrália. Cara, não lembro dessa. Ele foi quarto colocado na abertura da temporada de 2009. Então, na McLaren, foi promovido ao terceiro lugar após a direção de prova penalizar Jarno Trulli com adição de 25 segundos ao tempo de corrida por ter ultrapassado o próprio Hamilton durante o safety car. Trulli disse que a McLaren estava lenta, quase encostando o carro, e entendeu que havia algum problema mecânico. Hamilton, por sua vez, disse que a equipe não permitiu que ele desse passagem para Trulli. Numa reunião antes do GP da Malásia, ou seja, tempos depois, a FIA conseguiu a transmissão de rádio comprovando que a McLaren pediu para Hamilton dar passagem ao italiano. Ou seja, Hamilton foi um mentiroso. E caluniador. Caluniador e mentiroso. Grande Orestes. Queima, então não é mais o melhor piloto da história. Pois é mentiroso. Cara, juro, não lembrava dessa história. Adoro isso. Que sacaninha. Fazer de pegadinha. Que deprimente, péssimo. Pilantra. Canalha. Ok.
Nem Mas eu não lembro, lembro, porque realmente não nem lembrava. O Trulli tava na Renault? Toyota. Não lembro essa história. Tudo bem, seguimos então com Muita corrida. uma pessoa que não chegou à final da nossa briga por título de melhor piloto da história. A outra, a final foi Hamilton e Prost. Hamilton e Schumacher. Então os dois semifinalistas, Senna e Prost. GP do Japão de 89, Senna e Prost brigam. O senhor lembra dessa ou quer que eu descreva? Lembro. Por favor, então. É mais considerada o outro canalha que tinha na Fórmula 1, no caso, na FISA, né? O Jean-Marie Balestre, que protegeu o Prost. Ok que o Senna havia cortado a chicane ali, né? Mas a punição não seria aplicada ao Prost se a situação fosse a mesma. Então foi uma maneira de um francês garantir o título do seu compatriota em 89. Mas fica como uma das grandes brigas, né, da história entre dois pilotos companheiros de equipe. Acho que mais recente, eu tenho a impressão que só se compara com Hamilton e Rosberg em 2016. Na Mercedes, claro. Mas a briga entre os dois, né, o ódio que os dois nutriram foi, durante anos, a razão pela qual muitas pessoas acompanharam a Fórmula 1 aqui no Brasil, já que o ufanismo era Brasil. O brasileiro gosta de briga e de ufanismo, é isso. Opa! Brasileiro vencendo, né? O brasileiro vencer, importante. Porque o brasileiro, se o brasileiro não vencer, ele é uma porcaria, né? É um lixo completo. Completo. Você concorda com isso, Jonathan? Acho que é a filosofia do brasileiro em todos os esportes em geral, né? Se você tem um brasileiro e se a gente vai falar de moto daqui a pouco, se a gente puxar pro lado disso, o Alex Barros poderia ter um status muito maior entre a torcida e não tem, porque as pessoas entendem que não foi campeão, então vale menos que os outros. Não acho que seja assim. E acontece com o Rubinho, por exemplo. Sim. Por mais que o Rubinho tenha sido o que foi na Fórmula 1... Essa do Rubinho eu acho curiosa por minha parte, porque eu cobrindo a Stock Car, por exemplo, aconteceu de novo no último sábado, acho que foi na classificação, foi no sábado. Até crianças, porque todo sábado vão crianças, escolas e de entidades na Stock Car, e todas gritam só o nome dele. Você não acha que meio que passou isso da história de não venceu, não é ídolo? Pelo menos no caso do Rubinho específico. Eu sei que a gente não tá nem falando disso especificamente, mas eu acho curioso essa citação. Não é nem por isso. As pessoas gostam do Rubinho. Há uma relação de ódio e amor com o Rubinho. Porque muitas pessoas, apesar de estarem lá e eventualmente gritam contra o Rubinho na internet, por exemplo, vão lá e apoiam o cara. O que eu digo mais é no sentido de que o brasileiro não aceita ser segundo colocado. O brasileiro sempre vai achar uma maneira de menosprezar o esportista. E o Rubinho, por muito tempo, foi visto assim, como o segundo ano Schumacher, né? O cara que abaixou a cabeça quando teve nos tempos de Ferrari. E isso pegou mal em algum momento. Tanto é que, assim, quando entrou o Massa na Ferrari e o Massa começou a venceu o GP do Brasil, ele era visto mais ou menos como se fosse um anti-Rubinho, o cara que é pra cima. E quando ele perdeu o título em 2008, você vê aquele autódromo imenso torcendo pro Massa, o Massa quase foi alçado à posição pedestal ali, né? O cara que vai ser o novo Senna de fato. E aí, quando veio a mola solta pelo carro do Rubinho e tudo que aconteceu no Massa depois, transformou no Massa algo pior do que era quando era o Rubinho. Então, é muito curioso como é volúvel essa relação de torcida com o brasileiro. E ele passa a ter uma antipatia falando que aquele cara não presta, que ele não fazia bem o seu trabalho. Rola um probleminha de memória aqui no Brasil. A gente sobre não lembra todos os assuntos. não lembra do currículo, não lembra da história, não lembra do... No caso do esporte, as pessoas sequer lembram que a base do esporte brasileiro é ruim em muitas áreas. Então não dá pra cobrar muita coisa de alguém que tem a base que a gente tem aqui. E o que é estranho, só pra terminar, Noronha, a gente tá vendo um caso, por exemplo, que é a seleção feminina de futebol. Fosse a seleção masculina, com 9 derrotas, o torcedor brasileiro já teria pedido a cabeça do Tite há muito tempo. E não se entende o que acontece com esse vadão que continua como técnico da seleção brasileira. Eu acho que se a gente liberar o microfone de Leandro e a mim, ele explica em 2 segundos aqui. Quer explicar, Yami? Eu não vou explicar. Primeiro, bom dia, né? Bom dia. Não vou explicar com todas as palavras que a minha cabeça me sugere, porque e a gente pode entrar em um processo jurídico que eu não tô muito afim.
Mas eu já acho... adianto que eu concordo com tudo que você não falar também. Mas eu acho que o principal ponto é uma troca na direção, na gestão da CBF. O novo presidente agora, o Caboclo, é amigo de muito tempo de São Paulo Futebol Clube, do Marco Aurélio Cunha, que se tornou um diretor biônico, que colocou um treinador absolutamente controverso, que não se sustenta na seleção brasileira nem por trajetória no futebol feminino, nem por resultados no futebol feminino, nem por experiência pregressa em algum outro tipo de trabalho na modalidade, nem por estilo de jogo, nem por proposta, nem por filosofia. Não há nada que o segure no elenco, onde ele está, no cargo, a não ser algum tipo de amizade e de fisiologismo biônico ali. Eu acho que, resumidamente, é isso, Vitor Ness. Não, e é assim, só pra completar, eu vi comentários falando como é que a Marta não consegue levar essa equipe a melhorar. Ou seja, e além de tudo, né, além do que eu falei pra vocês, tem essa questão. Você tem esse rebaixamento do atleta como um todo, e se é atleta feminina, então, que, por exemplo, tá muito na cara o que acontece pelo que o Emin tá falando, mas o torcedor brasileiro, essa entidade que é o torcedor brasileiro, vai culpar aquela que foi eleita 6 vezes melhor jogadora do mundo. Então, você percebe aí como é o torcedor brasileiro. O que eu quero dizer o problema é da seleção, as Sereias da Vila, o time para o qual eu torço, tem Emily Lima no comando, e ela, que deveria ser a técnica da seleção, tá no meu time, pra mim está ótimo. Pra terminar essa parte da homenagem às 1000 corridas da Fórmula 1, senhores 2 ou 3, claro, com o Yamin, tem alguma corrida que não listei aqui, mas querem lembrar, de polêmicas, ou seguimos? Vai, Ju. A Ju tá empolgada pra moto que vem em seguida. Ansiosa. Eu não sou boa de memória, né? Então, o que eu me lembro mais é do acidente do Piquet, dos pneus, eu lembro bastante. Acho que o fim de semana de 94 não precisava ter acontecido. Era uma corrida que não tinha o menor sentido acontecer. Aconteceu e a gente sabe como terminou. Então, acho que é um que podia ser riscado da história. Eu lembro de uma que é 2008, se não me engano, o GP da Bélgica, aquele que teve a largada. Eu acho que foi o mesmo, tenho a impressão que foi o mesmo. O que teve a largada que todo mundo bateu depois do contorno da La Source, que é a primeira curva do circuito. E aí, sei lá quantos carros ficaram fora da prova. Eu tenho a impressão que é a mesma. Agora eu tô na doida. Mas assim, eu sei que pra lá da corrida, o Schumacher foi dar uma volta no Coulthard e o Coulthard desacelerou na frente dele e o Schumacher bateu. E aí o Schumacher foi pra cima do Coulthard nos boxes, né? O square face. E aí foi tentar bater no Coulthard e tal, deu um puta do rebu. Eu tenho a impressão que foi essa mesmo, que aí foi as duas Jordan, que... Foi a primeira vitória do Eddie Jordan, foi com dobradinha, com Schumacher e... Ralf Schumacher e Rio Ralf Schumacher. E... Por muito tempo todo mundo também esperou que o Coulthard fosse falar se tinha propositadamente freado pra bater no Schumacher ou não. Até porque assim, naquele ano a McLaren brigava com o Schumacher pelo título em 2008, tanto que o... minto, não tem nada a ver, foi 98. Ou seja, eu tô fazendo uma baita confusão. Muito que bem. Muito obrigado. Muito Não que era bem. nem o Coulthard nessa história. Não, eu sei que foi a corrida do Schumacher com o Coulthard que os dois bateram. O que importa teve porrada, é legal. Pois bem, Vitor Martins, essa matéria Ou seja, está... foi 98, 98, sério. ok. 98. grandepremio.com.br, você entra lá, tá lá a matéria na nossa home. Durante a semana, claro, chamaremos os comentários dos senhores nas nossas redes. E enquanto eu abro minha tabelinha da Copa do Mundo de MotoGP... Conseguiu? Consegui, finalmente. Você faz a propaganda do briefing, que volta esse fim de semana com o GP da China, por favor. Para você que está ouvindo antes do sábado e do domingo, 11 da manhã, ao vivo, via YouTube, nosso canal no YouTube. Você entra pelo bit.ly/briefing. Você acompanha o resumo, a análise da classificação e da corrida, comigo, com Evelyn Guimarães, com um grande elenco, ainda não sei quem é o elenco, né? Um elenco sempre mutante, Rotativo. como a novela da Record, Verdade. rotativo. Até porque todo mundo Sabe trabalha... qual deveria ser o nome? Carrossel. Porque fica ali rodando. Grande novela também. Sou fã. Você era fã de que personagem no Carrossel? Me identifico muito com Cirilo. Cirilo. Sofredor. É só essa descrição que eu tenho. Ah, tá. Sofria. Eu pensei. Então, 11 da manhã, ao vivo, lá no canal do YouTube, sábado e domingo, briefing para analisar como foi a classificação e como foi a corrida 1000 da Fórmula 1 GP da China. Muito que bem. Voltamos então pro tema que dá o título deste Padocast de número 14, Juliana Tesser.
Eu sei que você vai ficar brava comigo, mas eu vou explicar a regra. A nossa Copa do Mundo, que a gente sempre vai tentar fazer aqui uma por mês ou algo do gênero, existem sites de sorteio. Eu basicamente pego os donos de mais títulos, coloco como cabeça de chave. Os outros 8 com menos títulos, porém grandes nomes, não são cabeças de chave. Jogo, faço esse mix, o sorteio, a internet decide os duelos. São 16 nomes, os 16 que debatemos ontem, Eu inclusive. já vi que essa explicação toda vai levar pra um final que eu não queria. É isso que eu ia chegar, mas você vai descobrir de forma na surpresa do momento. A tabela está montada. Teremos já na primeira fase duelos que você não vai gostar. Daí pra frente, então, só duelos vai ficar com muita raiva de quem sorteou, no caso eu mesmo. E a regra é a seguinte: vocês dois, cada um escolhe um, ou dão seu voto. Se empatar, quem me convenceu melhor, eu dou o voto de Minerva. Porque, como eu conheço um pouco menos de MotoGP que os senhores, o poder do convencimento Eu tenho uma valerá proposta. pontos. Tenho uma proposta. Se... Você quer mudar o roteiro? Não, se empatar, a gente pode usar números de aproveitamento, porque eu fiquei Pode ser não. Se o número de aproveitamento me convencer... Fiquei calculando tudo ontem. Não, perfeito. Me dá um número de aproveitamento, se eu achar válido, eu aprovo. Porque eu tenho que ter esse momento de chefe aqui. Quero mandar. Entendeu? Entendi. Sempre soube que era seu objetivo. Exatamente. O grande prêmio será meu em alguns anos. O primeiro duelo, Vitor Martins e Juliana Tesser. Mark Marques pinta como um favorito. E curiosamente no sorteio eu dou uma chance pra você acertar quem foi sorteado como o adversário dele. Não vai dizer que foi o André Iannone. Não, Não até tá porque ele não tá entre 16. Ah, bom. Tá na lista. Ah, bom. Você errou. Juliana Tesser, Jorge Lorenzo. Já caiu um duelo da Honda atual. Ah, Curiosamente, o voto é fácil, mas podem votar e explicar, Eu por achei favor. que o Lorenzo fosse chegar mais adiante nessa disputa, mas eu acho que no confronto aí é bem claro que o Marques leva vantagem. Apesar de só ter passado por uma moto na carreira e tudo mais, acho que o Marques é um piloto muito mais impressionante do que o Lorenzo. é engraçado como o Lorenzo parece o Vettel, né? Os caras são tetra, outro, e a gente discute a qualidade deles, né? E a do Marques não. A do Marques nós não vamos discutir nunca, porque ele caminha como o Hamilton para ser o maior de todos os tempos. Vamos discutir nunca. É indiscutível. O Hamilton e o Marques? Sim. Eu acho que mais o Marques do que o Hamilton. Muito bom. Concorda, Juliana Tesser? Eu acho que sim, mas eu também não acho que a gente discuta a qualidade do Lorenzo. Eu acho que ele é um piloto de qualidade comprovada, mas a mudança para a Ducati era esperado que fosse difícil, porque a Yamaha é uma moto muito mais simples do que a Ducati. Acho que surpreende mais a dificuldade dele com a Honda, mas também ele tá numa fase, né, tipo, caí, quebrei, então não ajuda muito. Mas acho que a qualidade do Lorenzo é reconhecível. Pois bem, Mark Marques avança e agora a Juliana Tesser, se as câmeras pegarem, ela vai me dar um soco nesse momento. Não vou. Porque o sorteio colocou... Não vou nem começar pelo cabeça de chave. O adversário do cabeça de chave é Dani Pedrosa, que não estava na minha lista inicial, e eu sei que provavelmente não estaria daquele homem ali, como ele pode fazer esse negativo com a cabeça. Mas Juliana Tesser me convenceu que vale entrar. Mas ele vai cair na primeira fase, porque o sorteio já coloca Valentino Rossi contra ele. O que, se você seu fizer uma sorteio foi previsão, a comprado. próxima fase, né? Cadê a auditoria desse sorteio? Tá na minha internet, eu salvei tudo. Pode ficar tranquilo que eu posso provar. Ah, você não sabia da... Não, Eu não sabia sabia. das chaves, eu sabia dos personagens, mas já tá tudo errado. Mas vocês são obrigados a votar nesse momento. Pedrosa ou Rossi. Amo o Pedrosa, tem um lugarzinho pra ele no meu coração, mas não... Que cabe, né, inclusive. Exatamente, ele é pequenininho. Não... Tadinho, nesse confronto não vai rolar, né? O Valentino ganha. Eu acho que é desnecessário. É o 7-1. Bom que a gente acelera esse processo. Né? Basicamente, Interessante. 7-1 é interessante. Vamos lá. Vocês sabem que meu sotaque britânico eu sempre deixo claro. É péssimo. What? Nossa, o seu aparentemente também. Mas, Juliana Tesser, Mick Doohan, acertei? Durham. Ou Durham é Phil Reed? australiano. Durham pelo conjunto da obra. Acho Conjunto que- da obra. eu acho que o Durham é um piloto que tá mais à frente ali no ranking dos vencedores, dos pilotos com mais vitórias e tudo mais. Tem uma carreira... É muito curioso, porque se você pegar os pilotos mais velhos aí que a gente tem nessa lista, são carreiras muito mais curtas do que a gente vê hoje em dia, né? Eram temporadas menores e tudo mais, mas Durham é mais impressionante. Vou com a relatora. Acho ótimo, porque aí eu não preciso escolher. John Surtees ou Barry Sheene é o próximo duelo. Gosto do Shin pela personalidade, porque ele era o James Hunt da moto, né? O jeitão dele e tudo mais. Se vocês não viram a cara, ele é muito parecido com o Scott Reading, que você gosta bastante.
Mas Melhorzinha? também não vai rolar, né? Porque acho que o Surtees tem aquela coisa de ter sido o único cara campeão de 2 e 4 rodas e tudo mais, então fico com ele. Eu também... Pesa, né, a questão de ter sido campeão na Fórmula 1. Vou com o Sérgio. Eu acho curioso que na Copa de Moto, Fórmula 1 seja um critério. Até por ser Não, Não, não é uma nem critério. Não é uma questão de critério. Ele tem Hum. uma carreira impressionante nas motos e tudo mais, mas eu acho que o fato de ter sido alguém que saiu do... Porque é um salienta. esporte diferente, Ah. né? É um esporte diferente. Eu acho que mostra a capacidade dele, né? Do talento que ele tem. Eu acho que todo mundo hoje em dia gostaria de ver. Eu não, por favor, não façam isso. Mas acho que tem a curiosidade. Putz, o que o Marques faria se ele Você fosse não pra quer ver o Fórmula Marques na Toro Rosso? 1? Não, Eu adoraria. claro que não. Eu adoraria. O Marques é propriedade da MotoGP. Não, tem tudo bem, selinho lá. Ele corre as duas ao mesmo tempo. Tipo Isso, assim, que você manda, ele era da China pra onde é a corrida da MotoGP mesmo? Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Dá uma viajada ali, pronto, chega. Fácil. O pior é que ele ganha. Ganha. É o que eu tô falando. Ganha. Ganha. Pode acontecer. Vamos pra próxima chave, já no setor de baixo da tabela. Ed Lawson contra Casey Stoner é o próximo duelo. Esse é legal porque é um bom duelo, é isso? Lawson era um cara bem regular, assim, em termos de resultado, né? Ele ficava sempre muito ali. Mas eu não vi correr, né? Eu vi o Stoner e eu acho que as memórias que a gente tem do Stoner são mais vivas. Acho que era um cara com um talento especial. A personalidade dele a gente pode debater que não era das mais fáceis e tudo mais, mas acho que o Stoner leva. O Stoner leva porque a gente tem a impressão que era o cara que a Ducati necessitaria num determinado momento pra brigar com o Mark Marques. Todo mundo olhando assim, cara, quem é capaz de bater esse cara, esse conjunto que parece inalcançável, Honda Marques. E aí, em algum momento a gente falava, putz, será que o Stoner tem que voltar para as pistas da sua aposentadoria e tentar fazer isso? E eu não duvido que conseguisse. Então, Mas embora fosse uma outra MotoGP, uma outra condição, tudo mais, eu acho que ter esse gosto de imaginar que o Stoner seria capaz coloca o piloto como um dos maiores e como vencedor desse... E ele ainda é o único cara a ter vencido o título mundial com a Ducati, né? Uhum. Também tem esse peso. Ah, mas do Vizioso vai quebrar. Não vai quebrar esse ano não. Geoff Duck ou Duke? Posso escolher o sotaque? Pode. Duque... Duque de Caxias? Carnes do Duque, que me patrocina em outros ambientes. Ou Kenny Roberts. Kenny Roberts. Kenny. Acho que pelo papel todo ali, né? O primeiro cara a ser campeão das 500 pelos Estados Unidos e tudo mais, acho que é um papel importante. E ele é muito divertido, por sinal. Ah, é? O filho dele foi introduzido no Hall da Fama, se eu não me engano, no ano passado. E aí ele tava lá, os dois são bem divertidos, mas fazendo piada, e tudo, fazendo graça. Ele é bem legal, bem divertido. Roberts. Giacomo Agostini ou Fred Spencer? Acho que essa é óbvia, mas... Não, mas essa é maldade também. Ah, hein? então, mas... Aqui a gente é feito esse podcast só pela maldade. Pelo rancor. Spencer foi um cara que antes do Mark Marques ele detinha os recordes de precocidade, né? Ele tinha sido campeão mais jovem e tudo mais. Faz parte da história, hoje ele é presidente do painel de comissários e tudo mais. Mas acho que contra o Ago fica difícil, né? O Agostini tem 15 títulos mundiais, é até hoje o principal nome do esporte, são 8 títulos na categoria principal. Ele é o segundo com mais vitórias, perdendo só pro Valentino Rossi. Então acho que é um confronto que não tem como ganhar outra pessoa. Como diria Juliana Tesser, Ago. 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 Muito que bem. Vem Ago. depois de Ju. Depois de quem? Ju. Eu não peguei. Antes e depois de Jun, Mai, Abr, Mar, Fev, Jan. Tô entendendo nada. Eu me perdi nesse conceito. Você sacou? Tá, Sacou? parabéns a Obrigado, panelinha da Central 3 ali. Obrigado. com E a milha. mim tem cultura não mensal. Infelizmente, Ele tem cultura mensal. mensal. Depois de Ago vem Set. Out. Tá bom, muda de 9 assunto, que eu tô e entendendo 10. nada. Tá falando que é dinamarquês, essa jossa? Eu não sei o que você tá Não falando. entenderam ainda. Você deve estar Não falando. entenderam ainda, Yumi. Ai, quem liga. Que loucura. O último duelo da primeira fase é Mike Haywood contra o Wayne Rainey. Ou sei lá qual o sotaque também, porque eu adoro sotaques. Wayne. Mike ou Wayne? Acho que o Wayne, fim da carreira dele foi precoce, né? Pelo acidente que deixou ele numa cadeira de rodas e tudo mais. Não, sem peninha. Aqui é voto do talento.
Ai, deixa eu pensar pelo critério de desempate, vai. Porque eu estudei mesmo porque eu tinha pensado que podia complicar em algumas coisas. É aqui o objetivo. Então, vamos pelos números, né? O Haywood tem 4 títulos, Rainey tem 3. Vai, Mike. Também. Mike. Muito que bem. Mike. O aproveitamento dele era mais impressionante. Agora, uma pergunta para os senhores. Eu começo a segunda fase, as quartas de final, lá por cima, em que temos o duelo Marques e Rossi, ou começo por baixo para ir aquecendo até Marques contra Rossi? Por baixo, Vai né? por baixo, Por guarda o baixo? melhor pro fim, né? Tudo bem. Agora os números de Juliana Tesser, que tem uma lista de informações aqui, Juliana vão bombar. Tesser me lembra o professor de filosofia da minha escola que fazia a gente escrever nas folhas de fichamento. Adoro Essas, fichas, tenho de vários tamanhos em casa, Deus comprei me um bloco novo esses dias. Muito que bem. Acho ótimo, que agora eles serão muito, muito úteis. Talvez no próximo duelo, não nesse. Porque o primeiro é o Ago, famoso Agostini, contra Mike Haywood. Acho que a vitória é óbvia, mas vocês podem debater sobre. Eu acho que é aquilo que eu falei no anterior, né? A carreira do Agostini fala por si só. Então, acho que ele ganha da maioria dos pilotos. Ago. Ago. Vocês ainda não Você entenderam. quer fazer todo o discurso de novo? Ou Vocês pode... ainda não entenderam que isso vai de 30 em 30 dias. Não? Já, mas eu tô tentando ignorar. Mentira, Não mentira, faz. não é possível. Não é possível. Ai, meu Deus. Tudo bem. Segundo duelo é Kenny Roberts contra Casey Stoner. Aí eu fico com o Stoner. De novo, né? Eu vi correr, eu acho que as memórias que a gente tem do Stoner, que ele fez pela Ducati e tudo mais, a história em si, acho que o Stoner. Stoner também. Nenhum argumento além? Vamos fácil assim? Vamos fácil. Nossa, eu agradeço muito que o tempo de programa está rodando, que é uma beleza. Rodando. Mick Doohan contra John Surtees. Penúltimo duelo das quartas. Esse fica difícil, hein? Surtees tinha um aproveitamento impressionante, né? Eu fiz as contas ontem. 64,7% das corridas que ele disputou, ele venceu. 64? 64,7%. Quantos ele disputou? Ele venceu 22 corridas em 34. Ah, Eram campeonatos bom. menores, né? Eram campeonatos menores, então... O Doohan, quer ver? Eu vou falar pra vocês o aproveitamento do Doohan, que assim... o Mick disputou 137 corridas, venceu 54, um aproveitamento de 39,41%. Muito baixo, muito baixo. Vai, vamos de Surtees? Vai, os números. Vamos de Surtees? Vamos. Não, é um grupo, Juliana Eu vou. Tesser. Eu vou, pelo eu menos. vou de Doohan. Ih, olha lá. Então vai Olha lá. lá. Porque assim, é aquela coisa, o Marcos Vinho-Rock disputou uma corrida na Fórmula 1 e liderou a corrida. Então ele tem 100% das corridas lideradas. Não, mas... Eu entendo a porcentagem é um argumento bom, mas eu não vou levá-la em consideração nesse caso, porque eu achei 34 corridas. Nesse parâmetro é muito pouco pra gente fazer uma comparação de levá-lo como um argumento forte pra passagem. Você quer números pra desempatar? Eu quero números. Então vamos Mais lá. números. Vamos lá, o Doohan disputou 137 corridas, venceu 54, fez 58 poles, o que significa um aproveitamento de 42,33%, e ele tem 95 pódios, que são 69,34% de aproveitamento. O Surtees, das 34 corridas, foram 9 poles, 26,47% de aproveitamento. Peraí, então isso quer dizer que ele ultrapassava na corrida. Não Exatamente. largava lá na frente. Não, mas peraí Interessante. que agora você vai ficar impressionado. Das 34 corridas, em 70,58%, o que significa 24 delas, ele foi ao pódio. Bons números, hein? Bons números. Vitor Martins, eu vou ficar com os números de Juliana Tesser nessa. Surtees vai avançar nessa batalha. Foi influenciado. Fui influenciado. Foi um sorteio dirigido isso daí. O sorteio Olha foi só, fraudado, tenho O certeza. sorteio dirigido, provado agora que é verdade, foi dirigido. Pois Mark Marques contra Valentino Rossi. E algo me diz que o programa acaba agora, porque vocês vão longe nesse debate. Eu tô muito A triste. última... Não, eu sei que você Eu tá tô muito triste. Mas eu triste. fique. Porque esse era o confronto que eu tinha certeza que ia pra final. Eu ontem dei uma estudadinha nos números, né? Porque quando a gente fala em termos globais, é óbvio que os números do Valentino são mais impressionantes. Ele é o cara com mais vitórias, ainda é o cara com mais títulos, exceto Agostini. Então, eu acho que a gente tinha que fazer um padrão de comparação diferente. Marques hoje tem 110 GPs no currículo. Então eu fiz as contas de como estava Valentino Rossi nos rankings, né? Com 110 GPs. 110 GPs para o Valentino na classe rainha é até a 13ª etapa da temporada de 2005, que é a Malásia. Então vamos aos números. Com 110 GPs, Valentino tem 51 vitórias, Marques 45.
Valentino foi ao pódio 77 vezes em 110 GPs e o Marques 79. Poles, o Valentino fez 30 em 110 GPs, o Marques fez 53. Então o aproveitamento do Valentino é melhor em termos de vitórias, né, 46,36% contra 40,90%, mas o Marques leva vantagem nos outros dois quesitos. Pra mim isso é empate técnico. Exatamente, Não consigo é por isso que eu achava que seria esse o confronto da final. Mas, hoje eu diria que a carreira do Valentino ainda é maior. Ixi, eu sei que você vai discordar. Vou porque eu vou usar o mesmo critério que usei para a Fórmula 1. E embora o Schumacher tenha sido o maior de todos os tempos, o Hamilton tem números que indicam que ele pode vir a ser e que já demonstra ter sido maior pelo que aconteceu em sua carreira em 11 anos, sendo que o Schumacher, por exemplo, tem 3 anos da carreira dele que ele deveria ter apagado, que foi a volta dele em 2010 a 2012 pela Mercedes, que era um outro piloto. Mas é Michael Schumacher, tá lá o nome dele. Então, se a gente considerar a carreira como um todo, por mais que ele tenha 7 títulos, por exemplo, aquele piloto que era ali não era o mesmo piloto de 7 anos. O Hamilton teve, dos 11 anos que ele disputou a Fórmula 1, 7 ou 8 ali que foram bem sólidos. Ele teve um ano bem ruinzinho na McLaren, que foi quando ele perdeu para o Button. 2016 ele poderia ter sido campeão, ele deu bobeira para o Rosberg. Mas terminou o ano, assim, colocando... Todo mundo, obviamente, coloca o título do Rosberg em dúvida, embora tenha sido um ótimo piloto. A gente tem que reconhecer que assim que o Rosberg saiu e entrou o Bottas no lugar dele, Mas também, a gente né, passou a com valorizar o Rosberg. Mas assim, a carreira do Hamilton, pelo que ele conquistou em 11 anos, com 5 títulos, sendo que ele poderia ter sido campeão em outros 2, me leva a crer que o Hamilton é maior em termos gerais. Da mesma forma o Marques. O que o Marques faz no motociclismo, embora o Rossi continue em atividade, seja o maior de todos, e se o Marques não quiser, o Rossi vai continuar sendo o maior de todos. A carreira do Marques é muito sólida. As formas como ele domina as corridas são muito sólidas, tais quais eram a forma do Rossi. Porém, o Marques trouxe para a MotoGP algo tão novo que ele desafia a física muitas das vezes, a inclinação, e ele treinar do jeito que ele treina para cair, entre aspas, e conseguir se recuperar do jeito que ele treina é algo único. Então são fatores que demonstram que esse cara tem elementos únicos na carreira. Não que o Rossi não os tivesse, mas a gente não vê o Rossi fazendo isso, até por uma questão de idade. O Rossi tem 40 anos, não sei se ele conseguiria seguir exemplos parecidos com o que o Marques faz. Então eu colocaria o Marques na frente do Rossi nesse momento. Eu acho que o Marques efetivamente tem potencial para ser o melhor da história, mas eu acho que a carreira do Valentino tem algumas coisas que ainda se destacam. O Valentino deixou uma Honda que era campeão do mundo, onde ele é a mesma coisa o Hamilton hoje na Mercedes. Ele poderia continuar ganhando títulos e mais títulos e mais títulos, e um atrás do outro, porque ele tinha uma moto que era uma moto dominante. Ele tinha uma situação confortável competitivamente falando. Trocou por uma moto que não era a melhor moto do grid, que não era uma moto desejada, né? Falam daquela Yamaha ali de 2003 como uma moto que ninguém queria, porque era uma moto que tinha problema, era uma moto difícil de lidar. E aí ele chegou e venceu a primeira corrida. Ele é o primeiro cara da história a vencer a última corrida de uma temporada com uma montadora, vencer a primeira da temporada seguinte. Eu acho que ele mudou a história do esporte, porque quando ele fez essa mudança, ele decidiu levar toda a equipe de trabalho dele junto. Hoje isso é uma coisa comum. O Marques conseguiu trazer os caras que trabalhavam com ele na Moto2 depois de um primeiro ano que a Honda obrigou ele a trabalhar com outras pessoas. Ele mudou essa história. Eu entendo que você está falando do Marques ter introduzido um novo estilo de pilotagem, mas isso também aconteceu quando o Valentino chegou. O Valentino é um cara que soube se adaptar aos diferentes estilos ao longo desses anos todos que ele está competindo. Então, eu acho que hoje a carreira do Valentino é maior. E a gente não pode desconsiderar o impacto do Valentino no esporte em termos globais. A MotoGP é o que é a MotoGP por Valentino Rossi. Exato. E eu não acho que o Marques, por mais que ele seja um garoto acessível, simpático e tudo mais, eu não acho que ele tenha o mesmo tipo de apelo do Valentino. Talvez tenha quando o Rossi eventualmente sair. Eu acho que ele se prejudicou um pouco com a polêmica com o Valentino, mas eu acho que antes disso mesmo ele não era um cara do mesmo impacto. Apesar dele dar espetáculo e tudo mais, o Valentino ele fazia o espetáculo na pista e ele fazia a festa depois também. Então, né, levar boneca inflável na moto,
o frango, parar pra ir no banheiro, eram algumas coisas que fizeram parte da construção desse mito que ele acabou virando pro esporte. Então, pra mim, a carreira dele é como maior. personagem, eu acho que o Valentino é imbatível no esporte geral. É o maior de todos os tempos. Como personagem. Claro, completando pelo piloto que ele é. Se eu for analisar só a questão do piloto, eu gostaria muito também assim. É claro que se a gente fizer, por exemplo, essa mesma discussão daqui 3 anos, se no ano que vem a KTM chega e fala assim, eu vou te levar para os 100 milhões de dólares, ele larga tudo e vai correr na KTM, aí nós vamos fazer uma outra análise. Como é que o Marques vai transformar uma equipe que não vence, só foi uma vez ao pódio, numa equipe vencedora. E aí nós vamos ter um outro ponto, que é o mesmo ponto que você está falando do Valentino, que ele saiu da zona de conforto, porque o Marques, mal ou bem, está numa zona de Eu conforto. queria muito ver o Marques em outra moto. Muito Então mesmo. seria interessante ver isso. Hoje, eu colocaria o Marques por isso. Mas eu gostaria de vê-lo numa outra moto para ter um outro parâmetro. Você entendeu porque seu sorteio foi uma roubada? Meu sorteio foi Pelo amor de ótimo Deus. pro programa. Gostei do debate, melhor debate da história desde que eu comecei a apresentar. Eu vou ter que dar voto de Minerva, né? E eu já vou avisando que eu vou ficar magoada. Não, você não vai ficar magoada, porque assim, o meu argumento, quando eu tenho que debater, eu acho primeiro debater que é melhor da história geral, acho que é uma resposta impossível sempre em todo esporte, com raras exceções. Mas é divertido fazer, por isso que a gente tá fazendo. Mas pra mim a gente só pode analisar qualquer esporte quando já acabou a carreira. E nesse caso nenhum dos dois acabou a carreira. Mas o fator ser um personagem melhor talvez me ganhe, porque eu gosto das historinhas. Então eu vou ficar com o Rossi, apesar de Você achar que o vendido. Marques vai batê-lo um dia. Vendido, Não, eu acho que o Marques vai ser melhor ainda. influenciável. Talvez. Não, Canalha. eu tô sendo influenciável aqui. Claro. Pelos dois, inclusive. O Rossi avança, mas eu acho que no futuro a gente vai mudar isso. É só isso que eu penso. Não me xinguem. Sabia que eu podia contar com ele também. Muito que bem. Vamos pra semi. Continua o Rossi na semi contra a Surtees. E agora eu acho que vamos mais rápido nisso? Vamos. O Valentino ganha. Acabou. Não, acabou? Vamos lá. Beleza. Já Qual é- venceu. Quem qual é a- pega na final? Agostini ou Stoner? Água. Lá vai a piada, vai. Não, eu ia colocar Stoner. Ah, ótimo. Mas Não, eu- argumenta, então. Eu vou de Agostini por um motivo muito simples. Se a gente não vai pra final debater quem é maior, Rossi ou Marques, então o debate tem que ser entre Rossi e Agostini, porque são os caras que estão lá no topo, os caras com mais títulos, os caras que estão no topo do ranking de vitórias. É claro que são épocas muito tem razão. diferentes. O Agostini correu num campeonato que era menor, mas o Agostini corria em várias categorias ao mesmo tempo, ele foi campeão de várias categorias ao mesmo tempo. tanto Então que o ele Marques podia correr na Fórmula 1 ao mesmo tempo. Não, mas Ah, lá. Não, mas peraí. O Agostini foi campeão, por exemplo, correndo em 500 e 350, que são categorias que aconteceram no mesmo fim de semana. fraco, é como se o Marques fraco. fosse campeão simultaneamente de precisava nem pegar um MotoGP e avião. Moto 2, entendeu? Exatamente. Tá fraco. Exatamente. Nem sempre Aliás, eu consegue. também gostaria de ver isso, porque Adoraria facilmente. Coitado do Alex, Max. Tem, são bons. Coitado do moleque, mas ok. Sabe que Mas- na entrevista que a gente fez com o Marques, eu perguntei das corridas dele que ele mais gostava, e aí ele comentou de uma corrida da Moto 2 que ele largava lá no fundo, passava todo mundo e ganhava. Acho que a gente fala muito do Marques da MotoGP, mas pessoalmente as melhores memórias que eu tenho do Marques são a corrida do Estoril da 125, que ele caiu na hora de ir pro grid, tinha um monte de gente trabalhando na moto, largou do pit lane e ganhou a corrida. Corrida na Moto 2 que ele foi punido, teve que largar em último, passou em todo mundo pra ganhar. Acho que essas são as melhores atuações da carreira dele. Não precisava nem chegar na MotoGP, que a gente já saberia que o cara era impressionante. Eu vou mudar meu voto. Acho que a Ah. Juliana teve um argumento bom. Dobrando Agostini, todo então. mundo aqui hoje, hein? Ok, então a final é Valentino Rossi ou Giacomo Agostini. E como a Juliana Tesser já avisou, o duelo vai entre os maiores campeões, números impressionantes. Quero o voto de vocês para definirmos o vencedor. É complicado, né? Porque a gente, obviamente, nenhum de nós viu o Agostini correr. O Agostini correu entre 65 e 77. Ele disputou 120 GPs na carreira, venceu 68, fez 21 poles, foi ao pódio 88 vezes. Então, é um cara com uma carreira de números impressionantes. É um personagem hoje, né? Ele ainda é muito presente, ele costuma frequentar as corridas. Toda vez que acontece alguma coisa gritante, ele sempre aparece pra falar. É um cara conhecido no esporte, é conhecido do talento dele. Valentino, 325 GPs até hoje, venceu 89, 55 poles, 197 pódios, são 7 títulos na classe rainha, tem mais um nas 250, um na 125.
acho que todo mundo ainda espera que o Valentino tenha a chance de ganhar o 10º título pra igualar ali o... Todo mundo espera? Todo mundo espera, claro que sim. Todo mundo espera. Todo mundo Ah, espera. espero. Ah, ok. Eu gostaria. Não, mas então, assim, que o momento tá tão ruim pra ele, entre aspas, que eu espero uma vitória dele. Eu quero ver o Valentino ganhando. Eu acho que o momento da Yamaha não é bom, mas eu acho que quando... É só a gente voltar pra 2015. Quando o Valentino volta à briga pelo título, a MotoGP ganha um fôlego completamente diferente. Atrai público, atrai audiência. A gente sente isso no próprio Grande Prêmio. O envolvimento das pessoas, o interesse das pessoas. Eu acho que é um confronto sério. A gente sempre brinca que é difícil falar, né, se o Marques é o maior da história, porque a gente ainda não resolveu se é o Agostini ou o Rossi. Eu vou ficar com o Rossi também pelo fato de ter visto correr, também pelo fato que eu acho que é muito impressionante um cara com 40 anos tendo conquistado tudo que ganhou. Em termos financeiros também, ele já ganhou o suficiente para encerrar a carreira faz tempo. Ele tem a VR46, que ao contrário da marca do Alonso, vai muito bem, obrigada. Então, ele não precisava estar fazendo o que ele faz. Ele não precisava estar submetendo o próprio corpo às coisas que ele submete para continuar competitivo. Então, eu acho que isso também é uma parte importante do legado dele, assim como é uma parte importante do legado dele o trabalho com a molecadinha. Então, eu diria que o Valentino é maior que Agostini. Sim, é maior. E aí eu quero também tirar um personagem também para não fazer uma análise como eu fiz anteriormente, mas assim, como piloto, entre os dois, por mais que o Agostini tenha mais conquistas, o Rossi é o cara que, na mesma comparação, eu fiz com o Marques, que fez mudar toda uma categoria, que leva público, que torce, enfim, que transforma a MotoGP no que foi nos últimos 20 anos a MotoGP. Então, e aí, você também colocando, obviamente, o personagem, né? O Agostini não era um cara que exatamente chamava público, né? Então, por tudo que por tudo que representa, por tudo que ainda faz na moto, pela ultrapassagem que fez em Dovizioso na corrida do GP da Argentina, Valentino Rossi. Eu acho que é muito difícil dissociar o atleta Valentino Rossi do personagem Valentino Rossi, porque é uma coisa muito complementar. A gente, há uns anos atrás, ele esteve no Brasil. E aí a Yamaha organizou um evento, as pessoas podiam ir tirar foto com ele, e o segurança não queria que você encostasse no Valentino. Só que ele era o primeiro, ele ia do lado da pessoa, ele simplesmente vinha, abraçava, e você falava, mas não era esse cara. Na Argentina você vai fazer entrevista com ele, a galera vai, bota um monte de gravador na frente, ele começa a organizar. É toque. Sabe, ele é um cara que você fala, né, tipo, é diferente, ele consegue ganhar as pessoas do jeito dele ser, assim. E pela história em si, né? O apego dele com a equipe de trabalho dele, a história dele com a Yamaha. Acho que quando ele saiu da primeira vez, ter escrito uma carta para se despedir da moto. Uma carta que foi leiloada há pouco tempo, porque a Yamaha continuava guardando. A forma como ele voltou, né? Tendo reconhecido, tipo, errei quando eu fui pra Ducati, não era o que eu esperava que fosse. Agora eu quero voltar, tipo, não posso voltar pra casa. A moto que é a moto da carreira dele, né? Por mais que ele também tenha vencido com a Honda e tudo mais, a Yamaha é onde ele passou mais tempo, é a moto que ele se sente em casa, é a moto que dorme com ele, porque a Yamaha com que ele ganhou o título fica na casa dele, fica no quarto dele. Então, é uma história diferente, né? O personagem Rossi é tão grandioso quanto o atleta Rossi. Vou fazer uma pergunta pra vocês, que não tá, obviamente, fora do script, mas eu tava pensando enquanto a Ju tava fazendo aqui, em relação ao carisma e a empatia que as pessoas passam. Quem é maior pra vocês, Guga ou Neymar? Maior? Guga. Guga. Mesmo se o Neymar, por exemplo, vier ganhar vários títulos? Não. Depende. Porque é aquilo, na minha opinião apenas, eu prefiro analisar o fim. A do Guga já acabou. O que ele fez... Por exemplo, o Guga não é o maior tenista da história do Brasil. Essa é a Mayra Esther. Sim. Certo? Que ganhou muito e muito mais que o Guga. Mas se você junta o personagem Guga e os títulos do Guga, então, que era esse é o meu maior ponto. que o Neymar. Porque assim, o Guga não é controverso. Alguém não gosta do Guga? Eu conheço uma pessoa que prefere o Meligeni, mas não faz sentido. É esse o meu ponto. É esse o meu ponto. A tentativa de você não conseguir dissociar é impossível justamente por isso. Porque você olha pro Guga e você gosta do cara. Por mais que ele fosse um derrotado, você gosta do cara. O Belucci, por exemplo, não tem carisma nenhum. Zero. Não é bom tenista, não. em comparado com os outros, e não tem carisma nenhum. Então, assim, o Belucci, para a história do tênis, é um nada, é um zero, para a história do esporte brasileiro. Agora, mesmo se o Guga fosse um derrotado, o que ele passa, o que ele passava de impressão, o que as pessoas gostavam dele, acrescenta nessa coisa de a gente fazer essa análise sempre quando um atleta é maior que o outro. Então, a minha dúvida era essa, porque a gente começou esse programa falando do Neymar, por outro acaso,
Mas, mesmo se o Neymar vier a ser o melhor do mundo, eu não sei se as pessoas vão conseguir fazer uma análise ponderada se o Neymar não poderia ter sido maior justamente pelo fato de que ele não é uma pessoa carismática, ele passa justamente uma impressão contrária a tudo isso, até pelo pai dele, por ele mesmo e tudo mais. Mas eu acho que nesse caso específico, Guga versus Neymar, eu acho que é interessante a gente ressaltar a diferença dos esportes, né? Porque o tênis não é um esporte de massa brasileiro, não é um esporte com que o brasileiro esteja acostumado, não é um esporte que move no Brasil a grana que o futebol move, é um esporte menor em comparação com o futebol. Então acho que ter alguém que consiga ter esse apelo para um esporte que as pessoas não assistiam, que as pessoas não acompanhavam, que as pessoas talvez sequer entendam, é muito mais impactante. Outra comparação, Piquet ou Guga? Eu vou votar em Guga em todas, que eu adoro o Guga. Então, exatamente. Mas assim, o Piquet teve mais conquistas pelo que naquele momento, né, o Brasil tinha o Emerson como bicampeão e depois o Piquet vinha na sequência do Eu tri. acho que o personagem Guga ganha porque Exatamente. o personagem Guga é um cara adorável. Agora, Exato. se a gente for debater em termos de carisma, das pessoas gostarem, talvez seja mais difícil decidir entre Guga ou Senna. Guga ou Rossi? Guga ou Rossi, eu acho que o Rossi ganha. Mas eu acho que seria muito engraçado os dois juntos, porque ia ser bem divertido. Mas eu acho que entre Guga e Senna seria uma coisa muito mais difícil das pessoas... Mas porque o Senna morreu. Desculpa, talvez alguém se ofenda com isso, mas além da cena... Que Exato. é Você possível. tem a questão, obviamente, da idolatria e da forma como morreu. Sim, né? sim. O Senna já era um ídolo, por assim dizer, mas a forma como ele morreu, ao vivo, praticamente pro Brasil inteiro, pro mundo todo... E ele não teve tempo transforma em de outra coisa. desconstruir a história que ele Não, tinha criado. não. Sim. Talvez na aposentadoria, o Guga você não vê um A dele. É. Qualquer lado político tá quieto sobre Cara, o Guga. é muito E provável quebraria que as pessoas isso. odiassem o Senna hoje. Entendeu? É bem provável. E o outro Bem lado da provável. Massi também. Criaria essa divisão. O Guga não cria essa divisão. O Rossi, me corrija, mas parece que não tem uma divisão em termos de ódio e amor tão grande. Eu sei de um leitor nosso que Uma leitor fala nossa, tem muita gente abertamente louca, que não desculpa. gosta do Valentino, mas eu nunca soube de ninguém que não gostasse. Mas qual é o argumento dele? Porque ele gosta do Lorenzo. Então, mas É. você gostar de alguém, você não Então, dá um argumento contra a pessoa. Não, contra não os e outra, esportistas. assim, é como se fosse proibido gostar dos dois ao mesmo tempo, Exatamente. entendeu? Eu acho que, assim, claro, Rossi e Lorenzo não tiveram uma convivência exatamente pacífica dentro da Yamaha, né? Teve o lance do muro e tudo mais. Mas eu acho que é compreensível do ponto de vista do Valentino, né? Ele tinha desenvolvido aquela equipe, criado aquela moto, e aí de repente eles trazem um cara lá que ele criou o material pro cara ganhar dele. Então é complicado. Mas... Pois bem, Esse sinal com a mão significa o quê? vamos cortar o assunto porque o Padocast precisa se encerrar daqui a alguns minutos. Mas a gente faz o controle de tempo dessa maneira para decretar o campeão da Copa do Mundo de Pilotos da MotoGP, que é Valentino Rossi, para felicidade, alegria e comemoração de Juliana Tesser. Isso que votou nele também. Não, mas eu só fiz um voto. É. Na final, talvez eu não votasse nele, mas não foi necessário meu voto. Você ia votar no Agostini? Não, talvez eu votasse no Marques, porque o programa, como roteiro eu organizei, eu mudasse a tabela ao meu... como é que fala? Não sei. Detestei o seu sorteio. Aí o problema também é do site, que eu vou mostrar para os senhores depois. Dr. Martins e Juliana Tesser. Hamilton ou Rossi? Não, mentira. Os dois vencedores. No futuro a gente faz esse duelo aí. Para encerrar depois do duelo da Copa do Mundo de Pilotos na MotoGP e do debate sobre 1000 corridas da Fórmula 1, eu tinha prometido semana passada, antes de Vitor Martins me abandonar no estúdio, muito triste, chorei. Sabia disso? Chorou? Chorei. Ah, Algumas perguntas dos leitores. Então vamos aproveitar esses minutinhos finais de hoje, porque chamar o público é sempre bom, né? Fazer os meninos se sentirem queridos por nós. Algumas perguntas aleatórias sobre qualquer tema. Por exemplo, nosso ouvinte Luan Quintela pergunta: o acidente com a mola realmente atrapalhou a carreira do Massa? sim. Sim. E como? E como? Não só fisicamente, como psicologicamente. Psicologicamente? Massa teve que ir pro psicólogo porque ele não conseguia ter mais o desempenho que ele teve pré-mola. Ajudou um pouco, mas não foi o mesmo Massa de antes, não. Cauê Moali: Vettel dizendo que pode sair da Fórmula 1 é mais um sinal de que ele não sabe lidar com um parceiro forte? Porque ele disse isso semana passada. Ele falou na questão que a Fórmula 1 é um show, não sei o quê, papapá. Eu acho que é o Vettel incorporando o espírito da Ferrari, né? Porque quem lembra do Luca de Montezemolo, que é o presidente anterior da Ferrari, ele dizia isso toda semana. Então eu acho que ele incorporou o discurso. Pedro Barros: que piloto do grid atual da Fórmula 1, vou
acrescentar a MotoGP, no caso da Juliana, vocês chamariam pra tomar uma? No caso do Vitor, cerveja. No caso da Ju, suco de abacaxi, que é basicamente o que ela pede todas as vezes. Ricardo. Ricardo. Tem cara de cachaceiro de sentar e contar histórias. Putz, na MotoGP tem muita gente legal. Eu vou escolher o Marques porque a experiência que a gente teve com Você ele... não escolheu o Rossi? Eu vou escolher o Marques porque a experiência da última semana foi uma Tá apaixonadinha. Impressionante. O menino é bonito mesmo. Mas é, que homem bonito. Putz. Renan Panzarini. O quão podemos sonhar com 7 câmeras? Essa pergunta tem várias respostas. Pô, pode sonhar à vontade, por exemplo. Sonhar com o quê? Digo que era a Fórmula O 1. Levir Coupe, por exemplo, não sonha mais com o 7 câmara. Não Não. muito. Sonhar é de graça, né, gente? Fica à vontade aí. Muito. Essa é a resposta final. Ok. Gosto Olha, assim, tratando assim, bem o nosso ouvinte. Depende Desculpa, da sua época de insônia e da sua época no ano. Porque assim, nesse ano, você até pode sonhar com ele. Entendeu? Agora, ele precisa ganhar o campeonato. Precisa. Então assim, sonhem com vitórias desse ano. Pra você poder sonhar melhor em 2020. O Kubitschek, que eu deduzo, não é o Juscelino. Não é? Acho que não. Como trazer de volta a emoção para a Fórmula 1? Carros iguais para todos é uma possibilidade? E é bom que eu não preciso acrescentar a MotoGP, porque é emocionante toda a corrida, então a gente não precisa fazer nada diferente. Me corrija se você Não, discorda. a minha sugestão pra Fórmula 1 é que eles sigam o caminho que foi adotado pela MotoGP, porque a gente sabe que eles não vão seguir nunca, porque na MotoGP, Honda, Ducati e Yamaha aceitaram dar concessões pra permitir que os outros fossem competitivos. Eu não vejo a Fórmula 1 fazendo isso, e eu acho que esse foi o grande segredo do sucesso atual da MotoGP. Pode repetir a pergunta, por gentileza. O que a Fórmula 1 pode fazer para criar mais emoção na pista? E ele sugere carros iguais para todos. Eu acho que não carros iguais, mas permitir a venda de carros de outra equipe. Acho que é um bom começo para, inclusive, baratear custos. Fazer você pega um chassi Ferrari e aí você monta a sua equipe em cima. Porque, por mais que os garagistas, os antigos, falem, não, a Fórmula 1 tem que construir o seu carro, meu Deus do céu, vamos correr. Gente, outros tempos. Vamos tentar dar uma mudada. Fazer, por exemplo, com que a Williams não gaste dinheiro em túnel de vento e não fique 3 segundos atrás do primeiro colocado. Isso aí é um detalhe importante. Até porque ela gasta mal o dinheiro da... Bastante. Alguns créditos aqui ao Eric Rossi, que perguntou entre Rossi e Marques. Já temos a resposta no programa. O Leonardo, que não deu o sobrenome, perguntou se o Hamilton é tudo isso mesmo. Já respondemos, porque afinal de contas ele ganhou a Copa do Mundo de pilotos da Fórmula 1. Outro duelo sugerido, Antônio Amorim. O futuro nos guarda boas disputas entre Lando Norris e Charles Leclerc? Vai depender se a McLaren der um carro à altura pro Norris. Mas é um bom duelo para se ver, sim. Sim, se fosse só entre os dois, assim, era fácil, mas precisa ver as condições que o Norris vai ter na sequência da carreira. Vamos para as duas finais, então, antes do fim do Padocast 14. O Bruno França, com a melhora da McLaren, Alonso brigaria por pódios? Não. Se alguém quiser discordar de mim, à vontade. Acho que a McLaren não melhorou tudo isso. Não. E por fim, Hugo Henrique. O que falta para o Brasil voltar a ser forte na Fórmula 1? Base. Você é forte na Fórmula 1? Sim, senhor. Base, vontade, grana, pilotos que tenham cacife financeiro e patrocinadores. Então, como última pergunta, Leandro e a mim, pergunte algo para eles, por favor. Meu Deus, assim sem... Sim, eu gosto assim. Sim, sem molho. O capacete mais bonito, vai pronto. Olha que... Eu pensei que você ia perguntar de perfumes. Então, perfume. Não, deixa que o Fábio Corino pergunta depois pra você, pessoalmente. Pra ele uma mensagem agradável. Capacetes. Eu vou pegar pelo momento atual. Agora que os caras estão fazendo homenagens ao GP1000 da Fórmula 1, gostei muito do capacete do Grosjean, branco e vermelho. Lindão, basicão. Alguma coisa o Grosjean tem que ter de bom, não é mesmo? Juliana Tesser, muito obrigado pela sua estreia aqui no estúdio da Central 3, esse estúdio maravilhoso. De nada, foi um prazer. Aparentemente pela sua voz nem tanto, não. Adorei. Vou vir sempre. Tem Infelizmente. sempre que reclamar. Lamentável. Impressionante. Vitor Martins, até desanimei depois Ai, desse não, tá encerramento. bom, valeu. Sobe a música a mim, por favor. Tchau. Nossa.